Boa tarde, graça e paz. Já vamos iniciar nosso café com fé dessa tarde. Vamos estar batendo esse nosso papo diário. Mas antes, compartilhe essa live aí nas suas redes sociais, para que a palavra de verdade possa ser propagada. Boa tarde, Neide. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor,
sou, faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Música Confiança, do Projeto Sola. Confiança. Projeto Sola. Vamos entrar agora. Nosso momento de leitura bíblica. Hoje vamos ler João capítulo 2. Os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias para estar acompanhando a leitura junto com a gente. João capítulo 2. Amém? Então vamos lá. João capítulo 2 vai dizer, verso 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu
nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava, o último verso, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Vamos então a mais um cântico. Vou cantar mais um cântico. Cântico A Começar em Mim, os vencedores por Cristo. A começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, tua perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, tua perfeição, tua perfeição, tua perfeição. Amém? Começar em mim, os vencedores por Cristo. Vamos entrar agora no nosso momento de notícias, novidades aí. Novidades com relação a as novidades aí com relação às atividades da Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Bom, a gente tem às quartas-feiras, 7h30 da noite, nosso culto coletivo noturno, né? A gente está expondo o livro de João, tá? Sequencialmente, né? Muito bom. Domingo, 7h30 da noite, também temos nosso culto coletivo, onde também estamos trabalhando uma série expositiva nas parábolas de Jesus, no domingo. Segunda a sexta temos o nosso Café com Fé, né? Geralmente eu dirijo na quinta, mas hoje o pastor excepcionalmente me pediu para estar também dirigindo, né? Então a gente está, nos dias que eu estou dirigindo, eu estou fazendo uma série de vídeos, né? Sobre a vida intelectual do cristão. Hoje já vai ser a nossa quinta live, né, sobre esse assunto. Se eu não me engano, na terça-feira tem o Desperta Débora também, né? Tá sendo no horário do Café com Fé. E às segundas-feiras costuma ter a nossa live, né? Onde eu trago um convidado e a gente bate algum papo sobre algum assunto relevante para a nossa fé. Mas essa semana que vem provavelmente será na terça-feira e será às 8h da noite, tá? Fiquem ligados aí que em breve eu confirmo para vocês, tá? Só estou esperando, né, a confirmação do nosso convidado, tá? E talvez seja no Facebook também, porque talvez a gente precise de um pouco mais, de repente de 1h, né? E às vezes acaba ficando corrido, né? E excepcionalmente essa próxima live aí
talvez seja no Facebook. Mas em breve eu vou confirmar para vocês e vou estar postando aí, o pastor também vai estar postando, a gente vai estar postando nas redes sociais da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, tá? Temos também, né, nossas mídias sociais que vocês podem estar acompanhando no YouTube, né? Temos tudo tudo que a gente tem trabalhado tem sido registrado lá, né? Igreja Batista Central em Duque de Caxias, vai lá, se inscreva no canal, acompanhe a nossa igreja por lá também, né? Temos o nosso Instagram, @ibc_caxias, @ibc_caxias, onde a gente tem muitas vezes, né, a gente faz algumas lives por lá, né? Também a gente posta coisas lá também. E no Facebook, né, como vocês sabem, temos o perfil da igreja, né, Batista Central em Caxias, e temos a nossa página do Facebook, Igreja Batista Central em Duque de Caxias, tá bom? Então, essas são as nossas mídias sociais e essas são as nossas novidades. Vamos entrar então no nosso momento de reflexão, né? Continuando nossa série aí de reflexões acerca da vida intelectual do cristão. Amém? Vamos lá? Irmãos, peguem as suas Bíblias, preparem seu caderno, se forem anotar alguma coisa. O texto base da nossa série é Mateus, capítulo 22, verso 37. Mateus, capítulo 22, verso 37. Que diz assim a palavra de Deus: asseverou Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Então a gente entende, né, que Deus nos fez seres inteligentes para adorar a Ele também com a nossa inteligência. É por isso que nós temos feito essa série aí para trabalhar, né, essa área da nossa vida, né, que é como adorar a Deus com a nossa inteligência, né? Então a gente chama essa série de A Vida Intelectual do Cristão. A importância aí a gente desenvolver a vida intelectual, né, do cristão. Já estamos na nossa quinta live. Thiago, não perdi as outras 4. Não se preocupem, ou se você perdeu as outras 4, se você conheceu a série agora, se você perdeu alguma das outras 4, no nosso canal do YouTube estão todas lá disponíveis para você. Só você ir lá, aproveitar, se inscrever, né, e poder estar vendo as outras lives, tá bom? Sobre esse assunto. Então, a gente já está na nossa terceira parte da nossa série, tá? A primeira parte foi uma introdução, né? Só teve apenas uma live, né, para introduzir o assunto. Aí a segunda parte a gente fez 3 lives, e a gente chamou essa parte de estagnação intelectual. Falamos sobre a estagnação intelectual, né, em 3 lives. Então a gente já fez 4 lives, né? E essas 2 primeiras partes, elas tiveram 2 objetivos, né? Quais foram esses 2 objetivos? O primeiro objetivo, né, é te conscientizar sobre a importância de adorar a Deus também com sua inteligência. E o segundo objetivo, te dar um norte para começar essa jornada aí de desenvolvimento da sua inteligência, né, para fazer com que ela aponte para Deus, para que ela glorifique a Deus, para que você, né, adore a Deus também com sua inteligência. Agora a gente vai falar a partir dessa live, né, sobre a jornada propriamente dita, né, a jornada daquele que busca adorar a Deus com a inteligência. O título da nossa reflexão de hoje é O Problema da Dúvida. O Problema da Dúvida. Adorar a Deus com a inteligência é amar e buscar a verdade. Essa verdade que é transcendental, essa verdade que é absoluta. E essa busca, ela te conduzirá, né, a algumas situações. E talvez a primeira delas, né, que necessariamente você vai se deparar é com a dúvida. E o problema da dúvida é um problema muito sério, né, que precisa ser trabalhado, né, de forma séria. Eu mesmo conheço muitas pessoas que se desviaram do caminho de Deus, se desviaram do caminho do Senhor por terem tido dúvidas, né, a respeito de sua fé, que não foram sanadas e nem trabalhadas. Se você conhece pessoas assim também, aposto que você conhece. Então eu quero trabalhar exatamente isso com vocês. Como lidar com a dúvida. Trabalhando 7 pontos, né? 7 pontos sobre esse assunto, tá bom? Então, primeiro ponto. A igreja não deve demonizar a dúvida. A igreja não deve demonizar a dúvida. E o texto que eu quero pegar para trabalhar isso com vocês é 2 Pedro 3,16, um texto que a gente já trabalhou muitas vezes nessa série. 2 Pedro 3,16, que diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos em inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha só que interessante, o ponto que eu quero destacar: há pontos difíceis de entender. Ou seja, está falando que nas escrituras há pontos difíceis de entender. Tá bom? Então,
pega isso aí, né, e guarda, tá bom? Muitas igrejas demonizam as dúvidas. E por que isso acontece? Já parou para pensar sobre isso? Por que isso acontece? Muito provavelmente, um dos motivos é por não reconhecer que a verdade escriturística não é tão simples assim em todos os aspectos. Como que diz as Escrituras Sagradas? Há pontos difíceis de entender nas Escrituras Sagradas. Ou seja, né, há sim, como a gente já trabalhou, né, algum nível de complexidade também no entendimento das Escrituras Sagradas. Né? Então, quando você não percebe essa complexidade que há também nas Escrituras Sagradas, né? Quando tem a primeira live, se eu não me engano, ou a segunda, acho que foi a primeira live. Na primeira live a gente trabalhou de forma mais específica sobre isso, tá? Então, Thiago, não entendi muito bem, né? Esse negócio da complexidade das Escrituras Sagradas. Vai na primeira live sobre esse assunto que a gente trabalha de forma mais apurada esse ponto específico, tá? Então, quando você acha, né, que toda a verdade bíblica ela é simples em todos os aspectos, você não percebe essa complexidade que também há nas Escrituras Sagradas, você acaba pressupondo que as dúvidas elas precisam ser reprimidas. Só que reprimir as dúvidas, né, que vão lhe aparecer nessa jornada, né, elas podem te levar a um dos dois caminhos. E que caminhos são esses? Primeiro caminho pode te levar a um entendimento simplista com relação ao cristianismo, ou seja, você vai se tornar um cristão medíocre, né, que conhece muito superficialmente o cristianismo. Ou segundo, pode te levar a um abandono da fé. E eu já vi acontecendo essas duas coisas muitas vezes. Você já viu isso acontecendo? Pessoas que, por terem algum tipo de dúvida, né, se tornaram cristãos superficiais, que têm um conhecimento superficial do cristianismo, ou abandonaram a fé? Eu já vi. Mas o ponto é que, independente dos dois caminhos que você siga, né, ao reprimir a sua fé, né, ao reprimir as suas dúvidas, melhor dizendo, né, suas dúvidas em relação à sua fé, né, independente do caminho que você seguir, né, não será um bom caminho. Então, qual é a conclusão? Não devemos reprimir as dúvidas e sim lidar com elas, tá bom? Então não devemos demonizar a dúvida, mas sim lidar com elas. Não devemos fugir das dúvidas, mas sim lidar com elas, tá bom? Segundo ponto, a dúvida é o nosso corpo sentindo necessidade de conhecimento. Eu costumo dizer que quando o nosso corpo sente necessidade de água, né, nós sentimos o quê? Sede. Né? Quando o nosso corpo sente necessidade de alimento, a gente sente o quê? Fome. Da mesma forma, a dúvida é o nosso corpo sentindo necessidade de conhecimento. Assim como se quando estamos com fome e não nos alimentamos, né, ou com sede, e não tomamos água, né, nós vamos enfraquecendo até morrer, a nossa fé também enfraquece quando não tratamos das dúvidas. O autor do livro que a gente está trabalhando, né, para quem não sabe, para quem chegou agora, o livro que a gente está trabalhando, né, no primeiro momento, esse livro aqui, ó, Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. O autor desse livro, William Lane Craig, ele vai dizer o seguinte: um cristão que pensa com autonomia inevitavelmente se deparará com dúvidas. E se essas dúvidas não forem devidamente tratadas, elas poderão destruir em proporções gigantescas a vida espiritual desse cristão. É dessa forma que devemos encarar as dúvidas. Ela faz parte do processo de construção do raciocínio lógico. O pastor ensina e a ovelha organiza as ideias através das dúvidas. Na verdade, nós devemos desconfiar de quem nunca tem dúvida. Por quê? Porque isso possivelmente é uma evidência de uma pessoa que não está buscando crescer em entendimento. Outra coisa, a dúvida legítima, ela pode revelar quem está realmente engajado na busca de conhecer a Deus. E eu digo dúvida legítima por quê? Porque a gente não pode confundir dúvida legítima com confrontamento arrogante. Vou chamar aqui de confrontamento arrogante. Né? Muitas vezes aparecem pessoas, né, que tentam mostrar que você está errado, né, com questões, levantando questões, né, só que de forma arrogante. E isso não é dúvida, a gente não pode confundir. Isso é o que eu chamei de confrontamento arrogante. Né? Esse confrontamento arrogante, ele revela o contrário da dúvida. Ele revela quem não quer aprender. Né? A dúvida revela quem quer aprender, e esse confrontamento arrogante revela quem não quer aprender. Vamos falar um pouco sobre esse confrontamento arrogante, algumas características dessa pessoa, né? Para você conseguir reconhecer, essa pessoa aqui não está com dúvida, ela está querendo me confrontar de forma arrogante, tá? Eu separei duas características, né? A pessoa, né, que é arrogante, né? Eles acham que sabem muito sobre o assunto e claramente eles não querem saber a sua opinião de verdade, né? As perguntas que eles estão levantando não é para saber a sua opinião, não é para aprender, né? É para te mostrar que você está errado, né? Para se autoafirmar, né?
Você pode perceber, né, que a pessoa está querendo te confrontar de forma arrogante, né, percebendo o tom da voz dela, né, e também por claramente você vê que ela não aceita nenhuma de suas respostas. E muitas vezes, né, geralmente, elas costumam citar, né, alguém que ele conhece ou alguém que ele viu na internet. E muitas vezes alguém que ele viu na internet, né. A pessoa vê o vídeo no YouTube, né, joga no Google alguma coisa lá e acha que já é especialista no assunto. Né? Isso acontece muito. Né? E a segunda característica da pessoa que tenta te confrontar de forma arrogante é que essas pessoas geralmente são pessoas que sabem muito pouco da Bíblia, né, falando do meio eclesiástico, né? Geralmente menos ainda sobre o assunto que ela está querendo abordar contigo. Tá? Ela leu pouquíssimos livros sobre o assunto, se é que leu algum livro, né? Muito provavelmente ela só pesquisou alguma coisa na internet e já acha que domina sobre o assunto, sabe tudo sobre o assunto. Né? Enfim, essas são as duas características que eu separei sobre pessoas, né, que aparecem para nos afrontar, né, para nos confrontar de forma arrogante. Né? Isso a gente vê de monte, né, em grande quantidade aí nas redes sociais, né, mas também acontece muito em nossas igrejas. Talvez você que seja líder ou você que seja pastor, né, você já tenha passado por isso. Eu mesmo já me deparei com esse tipo de situação no meio eclesiástico, né, já lidei com pessoas assim. Tá? Então, com esse tipo de pessoa a gente tem que ficar atentas, tá bom? A gente tem que ficar muito atentas com esse tipo de pessoa. Tá? Outra coisa, ainda nesse segundo ponto, né, é que devemos concluir com esse sentimento, né, é outra coisa que a gente deve concluir com esse sentimento é o seguinte, né, de que a dúvida é o nosso corpo pedindo por conhecimento, é que devemos valorizar boas perguntas. Nós devemos aprender a fazer boas perguntas. Por quê? Porque boas perguntas, elas podem falar mais do que boas respostas. Boas perguntas podem nos fazer pensar mais, refletir mais do que boas respostas. Boas perguntas, elas revelam as fragilidades das opiniões. Então elas nos fazem refinar nossos pensamentos. Assim como revela também os equívocos das cosmovisões, né, das formas de ver a vida não cristãs. Lá na faculdade, né, muitas vezes eu vejo pessoas querendo confrontar, né, de forma arrogante o professor, né, porque um cristão está lá na faculdade e se depara com um professor que tem de monte, né, também, tem grande quantidade, né, professores que tentam afrontar a sua fé, né, que tentam bater no cristianismo. Isso acontece, eu já me deparei com esse tipo de situação várias vezes. Né. Então muitas pessoas, muitos cristãos, eles reagem de forma arrogante, né, querendo confrontar o professor ali de forma arrogante. Né. Mas eu particularmente eu gosto do método socrático. Né. Boas perguntas, por quê? Porque boas perguntas, elas revelam as inconsistências. Né? Sócrates, ele fazia exatamente isso. Né? Através de perguntas ele ensinava. Né? Através de perguntas ele mostrava que as pessoas estavam sendo incoerentes. Então boas perguntas podem revelar a incoerência dos discursos. Tá? Ainda nesse ponto, né? Muitas vezes a escritura vai trabalhar a dúvida de forma pejorativa. E por que isso acontece? Isso acontece porque a dúvida é uma consequência do pecado original. O pecado original, ele nos cega. Eu terminei de ler há pouco tempo o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Né? E eu encontrei uma edição muito bonita desse livro. Né? Eu não lembro exatamente qual editora era, né? Mas nessa edição, no início do livro, tinha umas fotos, né, com os borrões, assim, umas fotos da cidade, assim, tal, com os borrões pretos. Com os borrões pretos. E que mostrava, né, como o ciúme de Bentinho, né, que é o protagonista do livro, né, limitava e distorcia o Bentinho é o principal personagem do livro. Né, ele limitava, a foto representava, né, a cidade borrada, representava o ciúme de Bentinho que limitava e distorcia a sua visão da realidade. E é mais ou menos por aí, né, claro, guardadas as devidas proporções, é claro, né? Mas é mais ou menos por aí que é o pecado original. Né? O pecado original, ele nos cega. O pecado original, ele limita. O pecado original, ele distorce a nossa forma de enxergar as coisas. Né? Só que na realidade pós-queda, que é essa realidade aqui, né? A realidade toda depois de Gênesis 3, né? Precisamos, nessa realidade pós-queda, né? Precisamos entender que a dúvida é um caminho inevitável de todos que buscam conhecer a Deus. Então o autor vai dizer o seguinte, que qualquer cristão que esteja intelectualmente comprometido com sua fé, inevitavelmente enfrentará o problema da dúvida. Então vamos para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, devemos desconfiar de pessoas que não gostam que façam perguntas para ela. Então se você conhece um líder, se você conhece um pastor, se você conhece algum professor, etc., né, que você vê que ele não gosta que vocês façam perguntas para ele, né, que você vê que eles fogem de perguntas, desconfie fortemente. Porque de duas uma. Ou
ele não tem domínio sobre o que ele está falando, ou ele é um enviesado arrogante. Ou seja, independentemente do que ele seja, né, das duas opções, ele não é uma boa referência. Então essa é a conclusão que a gente tira, né? Então devemos desconfiar de pessoas que não gostam que façam perguntas para ela, tá? Que se incomodam com perguntas. Quarto ponto da nossa reflexão. Reconheça que a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12, o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sempre que vamos fazer a vontade de Deus, nós adentramos em uma batalha espiritual também. E se, como vimos, crescer intelectualmente é a vontade de Deus em nossas vidas, né, você pode ter certeza que você enfrentará batalhas espirituais ao buscar crescer intelectualmente. Você será, com certeza, tentado a desistir disso, né? Então, muitas vezes, né, aparecem as dúvidas como uma expressão física da batalha espiritual. A verdade é que só de vocês estarem aqui agora assistindo essa live, você já está participando de uma batalha espiritual. Só de você pensar em vir aqui assistir essa live, você já adentrou numa batalha espiritual. Muitos de vocês, né, durante essa série que a gente está trabalhando, durante os trabalhos que temos feito, né, muitos de vocês serão tentados a abandonar as lives. Muitos de vocês provavelmente até abandonaram, muitas pessoas até abandonaram, né? Vão vir pensamentos, né, durante esse percurso, né, de que eu não tenho tempo, né? Em outras pessoas, né, vai vir o pensamento de isso que o Thiago está falando não é realmente importante, né? Isso que o Thiago está falando não tem relevância, enfim, né? Isso tudo, né, são expressões físicas, né, da batalha espiritual. Nunca se esqueça que o inimigo quer destruir a sua vida. O inimigo não quer que você evolua intelectualmente, cresça intelectualmente. Por quê? Lembra que eu disse que a visão correta da vida é que a gente vive num contexto onde a gente vê as coisas departamentalizadas, mas a verdade é que todos esses departamentos eles são complexamente interligados. Lembra que eu falei sobre isso? Então, muitas vezes a gente quer que a pessoa cresça espiritualmente, mas a gente não entende que para ela crescer espiritualmente, ela também precisa crescer fisicamente, crescer intelectualmente, crescer socialmente, crescer em todas as áreas, porque uma área está ligada à outra. Lembra que eu falei sobre isso na live passada? Se quiser se aprofundar mais, veja a live passada que eu explico melhor sobre isso. Então, ele sabe que se você não crescer intelectualmente, isso vai inibir o seu crescimento espiritual também. Então, não se engane. Você está vivendo agora, nesse momento, uma batalha espiritual. 1 Pedro 5,8 vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, não se engane. O diabo está envolvido na disputa intelectual. Quando as dúvidas aparecem, lembre-se que elas fazem parte da batalha espiritual. Então leve-as a Deus e peça a Ele que te ajude a resolvê-las. Faça como Marcos 9,24 diz. Diga assim, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Outras versões vão dizer, ajude-me na minha incredulidade. O primeiro passo é a crença para o entendimento. E o segundo passo é o entendimento robusto para uma crença firme. Ou seja, a crença e o entendimento fazem parte de um processo cíclico. Tá bom? Quinto ponto. São 7 pontos, tá? Quinto ponto. Quando a dúvida surge, tenha em mente a relação adequada que existe entre fé e razão. Então, primeiro, precisamos lembrar que somos finitos, estamos falando sobre conhecimento sobre Deus que é infinito. Ou seja, não tem como saber de todas as coisas. Não temos como saber de todas as coisas. Há coisas que não é possível sabermos acerca de Deus. Isso a gente chama de doutrina do mistério de Deus. E segundo, há coisas que não haverá provas racionais suficientes para decretar aquilo como uma verdade. Então, para essas coisas, teremos que crer pela fé. Hebreus, capítulo 11, verso 6 vai dizer, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas precisamos ter claro na nossa mente que você crer em algo por fé não diminui a sua crença. O mundo vai dizer isso, né? Você crê isso por fé, de forma pejorativa, né? Como se isso fosse uma verdade
mais frágil, né? Mas você tem que entender que isso não faz a sua crença ser menor. Por quê? Porque todas as visões de mundo exigem fé. Costumo dizer, o ateu não acredita em Deus. Não. O ateu, ele acredita que Deus não existe. Diferente. Exige fé. Então todas as visões do mundo exigem fé. Tá? Então não ache que a sua crença pela fé torna a sua crença menor do que as outras. Não. Todas as crenças do mundo exigem fé. E terceiro, a maior prova da veracidade escriturística é o testemunho do Espírito Santo. Romanos 8,16 vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 1, verso 5 vai dizer, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então a maior prova da veracidade das Escrituras Sagradas é o testemunho, o nosso relacionamento, a nossa vivência com o Espírito Santo de Deus. Tá bom, Tiago. Então, se a maior prova da veracidade escriturística é o testemunho do Espírito Santo de Deus, né? Se há coisas que não haverá provas racionais suficientes para decretar, né, aquilo como uma verdade, então teremos que crer pela fé. E se precisamos lembrar que somos também infinitos e estamos falando sobre o conhecimento sobre Deus, que é infinito, qual é o papel, então, da razão? O Lutero, ele vai dizer que há dois tipos de uso para a razão, tá? O uso magisterial e o uso ministerial. E o que é isso aí? O uso magisterial é aquele que julga o Evangelho. E o uso ministerial da razão é aquele que se submete ao Evangelho e serve ao Evangelho. Então Lutero vai dizer que o uso legítimo da parte dos cristãos da razão é o uso ministerial. Devemos usar a razão ministerialmente. Bem? Sexto ponto. Chegando ao fim, faltam 2 pontos. Lembre-se da fragilidade, né, de nosso intelecto e do nosso conhecimento limitado. Tá? Então temos que lembrar da fragilidade do nosso intelecto e também do nosso conhecimento limitado. Sócrates, ele se dizia sábio exatamente por saber que nada sabia. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, vai dizer algo muito parecido com Sócrates. Olha só o que ele vai dizer. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Uma vez eu vi em uma palestra, se eu não me engano foi do Karnal, né, que se achamos uma pergunta simples de ser respondida, é porque não lemos o suficiente sobre o assunto. E também na matemática, né, para quem não sabe, também faço graduação em matemática na UERJ, né, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que é possível você pegar uma matéria do 6º ano, né, e formular uma questão com essa matéria do 6º ano tão difícil que até um doutor teria dificuldade de responder. Então, o que eu aprendi é que a verdade é que não há questões simples e questões complexas. O que há são níveis de profundidade. Então, crescer intelectualmente é descobrir cada vez mais que você nada sabe fora de Deus e que você nada sabe se comparado à infinitude de Deus. Portanto, devemos aprender a viver a vida. Isso é que o autor vai trabalhar, que devemos aprender a viver vitoriosamente a vida, né, com as questões não respondidas. Temos que aprender a lidar com a nossa própria ignorância. Por quê? Porque estudar é reconhecer a ignorância. E por ironia, né, quando a pessoa acha que não é ignorante, isso é um sinal de tamanha ignorância. Reconhecer a ignorância, ela nos leva a nos entregar nos braços do Pai, de quem emana toda a verdade. Isaac Newton vai dizer o seguinte, olha só que interessante, ele vai dizer: não sei o que possa parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por descobrir à minha frente. E o último ponto. Vinícius disse aqui, ó: a dúvida não tratada leva o crente à perdição. Os líderes precisam levantar questões onde as dúvidas se escondem, pois muitas pessoas têm dúvidas, mas não se sentem à vontade de se expor. Na maioria das vezes, precisam ser de forma informal, bate-papo. Muito válido esse tema. Muito boa a contribuição, Vinícius. 7º ponto. Lute com suas dúvidas até resolvê-lo.
né? Nós falamos anteriormente, né, que devemos sim aprender a viver vitoriosamente com as questões não respondidas, né? Mas isso não significa que não devemos tentar resolvê-las. Significa que sempre haverá questões não respondidas, né? Muitas vezes, né, buscando resolver as questões não respondidas, inclusive, vão acabar surgindo outras questões não respondidas, né? Então a gente tem que aceitar que sempre haverá questões não respondidas dentro de nós, né? E isso não pode nos impedir de viver, e isso não pode também nos abalar, né? Por quê? Porque isso não revela a fragilidade da nossa crença em Cristo, né? Mas sim revela a nossa fragilidade intelectual. Então nós temos que aceitar, né, que sempre terão perguntas, né, sem respostas dentro da nossa vida, né, mas isso não pode nos fazer nos acomodar, tá? São duas coisas diferentes. Aceitar essa realidade não significa se acomodar perante essa realidade. Nós devemos sim ter um programa de estudos, né, para buscar entender cada vez melhor as questões não respondidas e assim crescer em conhecimento. Buscar entender as questões não respondidas, ela revela a nossa vontade de conhecer a Deus. E também serem infindáveis as questões não respondidas presentes em nossa vida significa que esse processo de desenvolvimento intelectual ele não termina aqui em vida. Você nunca vai chegar e falar assim, consegui, estudei tudo que eu tinha que saber, já aprendi tudo que eu tinha que saber, desenvolvi tudo que eu tinha que desenvolver intelectualmente. Não, esse processo não termina em vida. Amém? Fechamos a nossa reflexão de hoje. Vamos fazer uma oração final. Quero agradecer a presença de cada um, foi uma bênção. Muito bom estar aqui com vocês aqui, nesses cafés com fé, para estarmos juntos aí, adorando a Deus, né, estudando as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar esse nosso café com fé de hoje. Santo Deus eterno, Pai, graças te damos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, Pai. Quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, como família, Pai, como igreja, para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Ó, Pai, ainda que distantes, Pai, fisicamente, Pai, mas o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos juntos, Pai, para adorá-lo ao seu santo nome através das mídias sociais, através da tecnologia, Pai. Por isso somos gratos, Pai. Sabemos que isso é graça, Pai, favor imerecido, Pai. Isso mostra, Pai, também que o Senhor realmente nos ama e que o Senhor realmente faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. Ó, Pai, queremos te pedir, Pai, por toda a situação que estamos vivendo, Pai, que o Senhor realmente, Pai, proteja, Pai, que o Senhor realmente cure, Pai, que o Senhor ilumine para que logo essa doença seja sarada, Pai, para que logo a gente possa juntos, Pai, estarmos nos reunindo para louvar e bendizer o seu santo nome como igreja, Pai, presencialmente, Pai, no templo, Pai, que separamos, Pai, para nos reunir, para louvar o seu santo nome periodicamente, semanalmente, né? Quero te agradecer, Pai, porque mesmo em meio a toda a situação, o Senhor não desamparou o seu povo, Pai, o Senhor continua, Pai, ao nosso lado, Pai. E obrigado, Pai, obrigado, Pai. Consola também os corações daqueles que perderam, Pai, pessoas queridas, Pai, enfim, Pai. Porque nesse momento, Pai, palavras, Pai, não podem consolar, Pai, principalmente o Espírito Santo de Deus, Pai, que é o Consolador, Pai, nos console, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Continue, Pai, não desamparando os seus, Pai. Continue ao nosso lado, Pai, fortalecendo a sua igreja, Pai. Ó, Pai, esteja no controle de todas as situações, Pai, em especial, Pai, agora falando aí a respeito do que nós temos conversado, Pai, nos ensine, nos ajude, Pai, a adorar-te também através com a nossa inteligência, nos ensine a te adorar com a nossa inteligência, Pai. É isso que nós queremos, Pai, que nos entregar integralmente para Ti, Pai. Que o Senhor esteja no controle de todas as áreas da nossa vida, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Que o Senhor conduza toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém e amém. Pessoal, estamos finalizando nosso Café com Fé de hoje. Fiquem ligados aí que temos ainda muitas atividades da Igreja Batista Central para abençoar a sua vida, tá? Então até a próxima e tchau, tchau!